Em tempos de crise, a ordem é crie, inove, reinvente-se, procure alternativas, descubra novos caminhos, tente novas opções. E o Senhor me levou a chegar a este texto aqui. Em um tempo delicado como está a nossa nação, que independente do cenário que você pensar, seja a renúncia da presidência, seja o tal do impeachment, seja uma intervenção militar, seja a continuidade do mandato por 4 anos, a verdade é que nós teremos um tempo de dificuldades pela frente. Se você acha que isso não é uma verdade, é questão de você esperar um pouquinho então. Mas independente do que fizerem, o que nós temos pela frente é um cenário de dificuldade. Eu não sou pregador do caos, não vou aproveitar o momento difícil do Brasil para tentar transmitir uma mensagem, não é isso. Mas a gente vê a moeda nacional desvalorizada, a inflação em alta, os preços só. Por causa da corrupção, uma das maiores fontes, ou quem sabe uma das grandes fontes de emprego e renda está entrando em colapso. A grande Petrobras, através do escândalo que tem acontecido, tem provocado a demissão de funcionários, a paralisação de obras. O que eu estava só pensando hoje, eu li como manchete na Folha de São Paulo. Estão envolvidas nos escândalos que têm vindo à tona as maiores construtoras. E lógico, era ela que pegava e tocava as grandes obras do Brasil. E estava lá hoje manchete: aeroportos da região tal não terão continuidade, porque todas as construtoras que tinham ganho a licitação para estar dando continuidade estão sob investigação. O que nós podemos fazer? Eu sei que a gente precisa orar, e orar muito, porque tudo começa e tudo termina com oração. Uma viagem deve começar com oração e terminar com oração. Um dia deve começar com oração e terminar com oração. Um culto começa com oração e termina com oração. Tudo na vida precisa começar e terminar com oração. Mas será que só oração basta? Eu diria que não. Nós podemos e devemos fazer o que está ao nosso alcance. Nós estamos num dia de festa, celebração da ceia, mas amanhã de manhã a luz estará 34% mais cara para as residências e 43% para as empresas. O que eu posso fazer? Economizar. Combustível está caro e vai aumentar mais ainda. O que eu posso fazer? Economizar. Tem irmão querendo ir para a Argentina, né, Vitor? Calibre os pneus do carro, toma o banho de uma forma mais rápida, procure caminhos alternativos sem tanto movimento, use uma bicicleta, vai fazer exercício, vai de pé, vai de carona com alguém, evite ir no centro à toa, vá quando tiver 2, 3 coisas para fazer ao mesmo tempo. São coisas que a gente precisa se reinventando, porque em tempos de crise surgem as melhores soluções, as adaptações, surgem as grandes ideias. Alguém já disse que em tempos de crise, enquanto uns choram, outros vendem lenços. E eu queria, olhando para a vida de Gideão nessa noite com você, te mostrar como a criatividade. Se você está no mercado de trabalho ou estudando, você já pode ter ouvido essa palavra, a proatividade. Aquele cara que não fica esperando ver o que vai acontecer, não, aquele cara que se antecipa. Como isso chama a atenção de Deus. Eu não vim trazer um conceito filosófico, eu não vim trazer algo para mexer com a tua psique, não, eu vim compartilhar a palavra de Deus com você e tentar levar você a refletir como a atitude chama a atenção dos céus. Você está pronto para isso? Amém?
Vamos fazer um pacto de reclamar menos e orar mais? Vamos fazer um pacto de reclamar menos, orar mais e tomar iniciativas? Esse amém eu sei que faz parte do coletivo, porque se isso tornasse uma expressão de verdade no dia a dia, seria algo fantástico. Seria algo magnífico, seria algo extraordinário, mas eu vou me empolgar, né? Quando a gente olha para o livro de Juízes, a gente percebe algo primeiro triste. O povo havia abandonado Deus, e como consequência disso, Deus havia tirado a proteção deles. E agora, por uma época de 7 anos, eles estão vivendo um período de fome terrível, de escassez, de opressão, de uma nação chamada Midian. O negócio é tão sério, que o povo começa a fugir da cidade e cavar buracos nas rochas, nas montanhas, para se esconder. O povo está vivendo na miséria, e é descrito nos primeiros versos do capítulo 6 de Juízes, de que quando essa nação inimiga vem, os seus camelos são como areia do mar, ou como gafanhotos, e eles destroem tudo, inclusive todos os animais, não deixando nada com vida, a tal ponto de que a Bíblia diz de que o povo de Israel está empobrecido, aquela nação tão poderosa. No verso 6 diz: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto, que os israelitas clamaram por socorro a Deus. A oração tem que estar no começo, não tem? Como resposta a esse clamor, Deus manda um profeta, e é interessante que Deus manda um profeta, não para avisar que as coisas vão melhorar, mas para conscientizá-los, para mostrá-los de que eles estão justamente naquela situação por estarem em desobediência com Deus. E Deus usa profetas são importantes, são instrumentos de Deus, mas também Deus precisa de homens e mulheres de ação, inconformados, homens e mulheres que têm dentro de si um fogo de um santo descontentamento, pessoas insatisfeitas que transformam a sua insatisfação em ação para mudar uma situação. Se nós estivermos sincronizados lá em cima, o papai está aqui atrás de mim comendo espinafre. Ó. Transformam a insatisfação em ação, não é em murmuração, reclamação e outros são, em ação para gerar, para mudar aquela situação em que estão envolvidos. E eu olho para Gideão e eu vejo um homem que busca alternativas. Você não tem obrigação nenhuma de saber como se, vamos usar uma expressão boa aqui, descascava o trigo. Mas ele era feito em uma área plana, perto de casa, de chão batido, um espaço amplo, grande. Ali se descascava o trigo. Mas Gideão, inconformado com a situação, porque a Bíblia diz que eles plantavam, os inimigos vinham e roubavam, eles plantavam, os inimigos vinham e roubavam, que Gideão agora cria uma alternativa, cria uma estratégia. Ele disse: sabe o que eu vou fazer? Eu não vou descascar o trigo aqui não, onde a pessoa pode passar por lá e ver. Lá atrás, escondido, é mais apertado, é mais difícil, mas lá onde a gente pisa as uvas, então já é um tanque, geralmente de pedra, lá eles não vão me perceber, e eu vou para lá escondido, descascar o trigo, malhar o trigo, tirar a casca para poder comer isso e ter a alimentação. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque é essa primeira atitude de Gideão que gera a consequência de todo o desenrolar da história. Este não conformismo, esta indignação, esta postura de alguém que diz: chega, basta. E isso mexe com Deus, isso provoca uma alteração na atividade celestial. Quando um homem e uma mulher se levanta
Se você olhar para uma outra história envolvendo um outro juiz, uma mulher, Débora, ela diz assim, ó, e a situação de caos perdurou até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Até que alguém tomou uma postura, até que alguém se posicionou, até que alguém disse, basta, chega. E Gideão, através dessa atitude, faz exatamente isso. Eu vou me esconder, mas esse trigo que eu plantei, e Deus fez crescer a semente, e me deu o fruto, eu vou usar ele para alimento da minha família, o inimigo não vai pegar ele de mim. Meu irmão e minha irmã, posicionamento é tudo. Escute-me com atenção, Deus não age através de covardes. E antes que você ache que eu seja um ser tão politizado, que estou com essa mensagem querendo lhe inflamar os ânimos para ir para a rua gritar, esqueça isso. Estou pregando isso sobre creio, a orientação do Espírito Santo para o seu dia a dia, para a sua vida. Situações que o inimigo tem te afrontado há tanto tempo, situações que você tem convivido há muito tempo e não toma uma postura, uma decisão. Gideão dá um basta. E posicionamento é tudo. Deus não age através de covardes. Deus não age através de pessoas sem postura, de pessoas medíocres, de pessoas conformadas. É preciso a gente ter uma postura de vencedor. Nós não podemos nos conformar com o que está errado, nós não podemos nos conformar com o que está mal. Tem gente vendo a crise se instalar na família e não faz nada. Tem gente vendo o casamento indo por água abaixo e acha que está tudo mal, tudo normal, não se posiciona. Tem gente vendo o seu negócio, a sua empresa indo de mal a pior e acorda dormente. Posicionamento é tudo. Desperta, declare guerra contra o destruidor. O irmão Tiago diz: submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Oferecer resistência, discordância, não aceitar o que está vindo sobre nós. Crie alternativas, dê o seu jeito. E é bíblico isso, o apóstolo Paulo diz que o inconformismo pode abrir um caminho para transformação. E para nos levar a experimentar o que o Júnior já falou nessa noite, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O inconformismo, a não conformidade, o não se amoldar à situação. Creio que quase todo mundo assiste televisão, quase que eu falei novela, Jesus Cristo. Novela eu sei que vocês não assistem. E a propaganda já tinha saído do ar, mas ontem naquela zapeada que se dá, eu vi ela de novo. Então quem sabe você vai lembrar do menino que está no sofá. E de repente o sofá começa a crescer por cima dele. Viram? Estamos falando da mesma linguagem, ok? E até que um dia que ela chega lá, como eu não ganhei nada para fazer propaganda do dito cujo produto, eu não vou falar que é o Nescau, né? Mas ela chega e dá o remédio para ele, dá o alimento para ele e aquilo sai, né? Tem gente tão conformada com a situação que você olha para a calamidade, que você olha para o caos e você não identifica mais aonde está ele e onde está a situação. E eu estou falando para príncipes e princesas do Senhor Deus, homens e mulheres comprados com o sangue de Jesus. Você não precisa do achocolatado nessa noite para receber força, mas você precisa abrir o seu coração e os seus ouvidos, porque o Espírito Santo diz à igreja: o Senhor Jesus vai te dar ousadia nessa noite, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, vem sobre ti a unção do Espírito Santo de Deus, para fazer você romper cadeias, para fazer você quebrar grilhões, em nome de Jesus Cristo triunfar, porque Cristo Jesus sempre nos conduz em vitória. Não se amolde, não se conforme ao padrão do mundo, renova a tua mente pela palavra de Deus, deixa a palavra de Deus te invadir.
Livre-se da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Não, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz de que a cada dia eu vou me tornando mais parecido com Jesus. A palavra de Deus diz que eu tenho um padrão de ser igual a Jesus Cristo, Filho de Deus, e Ele está trabalhando em mim. Então eu nasci assim, hoje estou diferente assim, e amanhã eu vou estar melhor ainda, porque Ele está trabalhando em mim. Oh, aleluia! A sua atitude é tão importante porque a sua atitude atrai a presença de Deus. A sua atitude atrai a presença de Deus. O anjo vai lá onde está Gideão, porque viu nele um coração que não se conforma com a crise, porque viu nele um homem que cria alternativas quando os caminhos parecem fechados. O anjo vai e se senta debaixo de uma árvore, possivelmente dali tinha a visão de onde estava Gideão. E o anjo faz uma saudação, que eu gostaria que você abrisse os seus ouvidos espirituais para ouvir isso nessa noite, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E a saudação como resposta àquela atitude de ousadia, de coragem, de criatividade, de inconformidade, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, mulher de coragem. Aleluia. Gideão tinha falhas como eu e como você, e é preciso aprender a fazer as perguntas certas, porque Gideão se prende a perguntas erradas no verso 13. A pergunta dele é se o Senhor está conosco. Por que aconteceu tudo isso? E aonde estão as tuas maravilhas, que falavam de um Deus que tirou a gente do Egito? Pergunta errada. Pergunta certa deveria ser: como eu posso ser útil e cumprir o teu propósito nesse tempo? A pergunta certa deveria ser: o que eu posso fazer para ajudar a mudar essa situação? A pergunta correta é: o que o Senhor quer de mim? Porque o Senhor veio me procurar. Qual é o teu propósito para a minha vida? Oh Deus poderoso, o chamado de Deus é para nós servirmos o próximo. Gideão, você não está sozinho, meu irmão. Quando Deus te abençoa, a bênção não consegue ficar restrita a você. A bênção de Deus é tão plena, é tão abundante, que ela começa a envolver as pessoas ao seu redor. E Deus está te desafiando, e Deus te trouxe aqui nessa noite para provocar isso em você. Porque quando Deus consegue atrair o teu coração e conversar com você e falar com você, mais vidas são envolvidas nesse projeto de Deus. Com a força que você tem, Gideão, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou enviando você? Vai, Gideão, é facinho. Tem mais de 120 mil homens, mas sou eu que estou enviando você. Aí vem à tona, né? A nossa pequenez, a nossa mediocridade, e a gente precisa abrir mão dela, porque se Deus chamou você é porque você é capaz. Se Deus está te incomodando aí, trazendo à sua mente uma situação que você precisa se mover aí, é porque Deus confia em você e conta com você. Aleluia. Gideão começa a dizer: Senhor, como eu posso libertar Israel? Eu sou o mais fraquinho da casinha menorzinha, da turma menor da nossa tribo. Coitadinho de mim. Meu irmão, Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe as suas limitações, do que você consegue fazer e o que você não consegue fazer. E eu vou tentar repetir a frase que eu falei na semana passada. Só a gente precisa entender algo. Aonde essa mãozinha aqui significa onde as minhas forças, as minhas capacidades alcançar, Deus não vai se mover para fazer nada. Mas onde estas mãos não conseguirem ir, esses lábios e esses joelhos, a minha oração vai tocar a Deus, que através da sua mão poderosa girá em meu favor. Deus sabe a minha limitação. Deus fala para Gideão: eu estarei com você.
Era para você ter dado um glória. Porque o salmista disse que com Deus eu salto muralhas. Você com Deus, você é maioria. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará os midianitas como se fosse um só homem, como se fosse uma só pessoa. Meu irmão, o tempo passa muito depressa e a história de Gideão é muito rica, mas você precisa entender algo. Só a criatividade pode ser uma ideia humana, precisa ter Deus nessa história, precisa se apropriar disso, de que Deus é com você. E Gideão levava o seu relacionamento a Deus a sério, era intenso. No verso 17, verso 18, Gideão se dirige ao anjo dizendo assim: é o Senhor que está falando comigo mesmo? Então eu quero uma prova que é o Senhor. Eu quero um R15, 2 camelos turbinados. Não. É o Senhor que está falando comigo? Essa palavra aí não é loucura do Robson, lá do pastor, é o Senhor que está falando comigo? Eu quero uma prova que o Senhor está falando comigo. Não saia daí. Mesmo em tempo de crise e escassez, eu vou lá preparar uma refeição para o Senhor e já volto para trazer para ti. Ele mata um cabrito, ele pega mais de 10 quilos de farinha para fazer pães, ele assa a carne, faz um caldo, ele traz tudo. E o anjo diz para ele: eu esperarei você até que você volte. Eu preciso aproveitar esse gancho. Quantos de vocês, por terem saído de uma posição e de um chamado de Deus, não está o anjo do Senhor lá parado, na mesma posição, com esta frase dizendo: eu esperarei até que você volte? Ah, Deus já mudou de ideia, foi na infância, foi lá na adolescência que o Senhor me chamou e tá. Eu esperarei até que você volte. E quando o Gideão volta, apresenta aquela alimentação, o anjo diz assim: põe ali em cima da pedra ali, derrama o caldo ali, com seu cajado toca na carne, um fogo consome aquilo tudo ali. E daí vem os nossos detalhes como seres humanos, né? O Gideão achou que ia morrer por causa disso, mas o anjo disse que não, você não vai morrer, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, descansa em Deus. Gideão faz ali a primeira coisa que começa a mostrar um pouco mais ainda da intimidade de Gideão com Deus. Ele prepara um altar ao Senhor. Ele invoca o nome do Senhor. Ele faz uma outra coisa importante. E essa altura agora eu preciso fechar aqui esse assunto. Deus dá uma ordem para eles, diz assim: você precisa destruir um altar a um Deus estranho que tem dentro da casa do seu pai. Tem lá na casa do seu pai. Você pega o boi, você faz assim, assim, assim. Olha quem é Gideão, um homem criativo, que abre alternativas, que cria caminhos. E a Bíblia diz assim: eu não vou fazer de dia, porque de dia os meus familiares e os vizinhos me pegam, e o plano de Deus para mim é longo, eu preciso ser criativo, mas eu vou de noite. Ele destrói o altar de Baal, ele corta uma árvore que era sagrada a uma deusa Zera, ele constrói um altar a Deus, pega aquela madeira e faz ali um fogo ali, e bota um boi do pai dele em cima ali, e faz um sacrifício a Deus. Para juntar o poder da criatividade que Deus nos dá, é preciso começar a restaurar o altar dentro dos nossos lares. Em tempos de crise se cria e Deus abre oportunidade e prospera, com certeza. Mas é necessário que comece um tempo de santificação do lar, a começar primeiro pela casa. Você precisa ler Juízes 6, 7 e o começo do 8 para entender toda a história. Mas Gideão faz outras provas com Deus. Eu não encontro outro cara tão criativo na Bíblia. Ele inventou uma coisa, ele disse: Deus, eu estou na dúvida se é o Senhor que está comigo ou não é. Vamos fazer um negócio? Amanhã de manhã eu quero que esse pouco de lã aqui esteja molhado e todo o chão esteja seco à volta dele. E Deus
aceitou o desafio. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ele disse assim: Senhor, o Senhor não vai ficar irritadinho comigo não, triste? Queria fazer o contrário agora. Eu queria que a lã estivesse seca e que todo o terreno tivesse molhado. Bingo, aconteceu. Deus, percebendo de que Gideão ainda está inseguro, mesmo depois de ter sido cheio do Espírito Santo de Deus, a Bíblia King James diz que ele foi tomado completamente pelo Espírito Santo de Deus. Mas Deus disse assim para ele: Gideão, eu sei que você ainda tem dúvida. Deus, vendo a insegurança ainda de Gideão, diz assim: Gideão, pega o teu segurança, entra lá no meio do arraial. Deus não fala isso, a Bíblia não fala, mas como que Deus dizendo para ele: eu vou deixar todo mundo cego, eles não vão te ver, pode entrar, e tu vai ouvir algo lá. E Deus achou legal a brincadeira de Gideão de ser um cara de criar oportunidades, de fazer provas, porque Gideão entra e de repente ele começa a ouvir a conversa entre dois guardas lá, e um dizendo para o outro: rapaz, eu tive um sonho essa noite. O outro: então me conta. Rapaz, eu sonhei que vinha um pão gigante de cevada rodando, e pegou, bateu numa barraca dessa e desmontou a barraca toda. O outro: eu já sei a interpretação. Me diz então, cara. Isso é Gideão, a espada dele. Deus entregou todos nós na mão dele, vai acabar com todo mundo. Gideão volta animado, e dele está agora nesse momento apenas com 300 homens, e entra um espírito de criatividade outra vez nele. Para a guerra se vai com espada, escudo, lança. Gideão é um homem criativo, um homem que improvisa, um homem que se vira nos 30. E a Bíblia diz que ele entrega para cada um dos 300 valentes uma corneta, bota na mão direita essa corneta, e um vaso com fogo escondido dentro. E disse: a gente vai fazer o seguinte, gente, vai ser lindo demais o que Deus vai fazer. Quando contarem isso, daqui a centenas e milhares de anos, eles vão achar ainda interessante isso. Mas Deus está comigo, eu sei disso. Eu atraí a presença de Deus através de uma atitude que eu tive. Deus está comigo. Vai dar certo, vocês confiam em mim? Confiamos, Gideão, então vamos. 3 grupos, cada um entra por um lado do acampamento. E quando eu gritar, vocês repetem o que eu vou fazer. Porque eu vou tocar a trombeta, eu vou gritar pela espada do Senhor e por Gideão. Eu vou quebrar o vaso no chão e nós vamos tirar a tocha de dentro do vaso. A Bíblia diz que era perto da meia-noite, ou sendo meia-noite. E esse plano infalível, mas cheio de criatividade da unção de Deus, deu muito certo. Era ele soprando uma corneta. Eu fiquei pensando se ele soprava com o canto da boca e falava com o outro, porque ele diz: enquanto tocavam, gritavam: espada do Senhor, espada de Gideão. E quebraram aquele vaso. Quando quebra o vaso, surge chama no meio da escuridão. E a Bíblia diz que se levantaram um contra o outro, se mataram ali um ao outro, e um pouco ainda fugiu. 300 homens. Quando contaram os mortos, a Bíblia diz que contaram 120 mil mortos. Eu fiz uma conta rápida. Se a gente pensar na ação exclusiva daqueles 300 homens, e lógico que não foi, depois veio as pessoas da cidade, ajudou e tudo mais, e a ação de Deus, mas daria para cada homem daquele 400 inimigos. Impossível, inconcebível, inimaginável uma vitória assim. A história de Gideão você vai ler em casa, eu tenho certeza que vai. Mas o que você precisa levar dessa noite é de que não importa o seu momento, uma atitude sua chama a atenção de Deus, e uma vida de santificação e honra ao Senhor faz com que o Espírito Santo de Deus te encha de ousadia, e não exista dificuldade que você não poderá vencer em nome de Jesus. Não exista desafio que seja grande demais para o Deus que tu serve e para te fazer triunfar.
pela espada do Senhor e pela tua espada, pela espada do Senhor e pela unção do Espírito Santo de Deus que repousa sobre a tua vida. Os teus inimigos serão derrotados em nome de Jesus. Não fica chorando e se lamuriando diante da dificuldade. Pode ser que todos os prognósticos negativos não se concretizem e nós vamos orar para que isso não aconteça. Mas pode ser que dias piores venham. Mas eu creio de que a economia de Deus não se move por essa economia. Eu creio que a atmosfera do céu é muito superior e abundante e poderosa do que essa atmosfera aqui. Eu sei que Deus mesmo em tempos de crise, de problema, fez os seus filhos prosperarem. Eu sei que mesmo em tempos de calamidade, Deus honrou homens e mulheres. E eu te trago essa palavra como um profeta de Deus. Não te conforme. Crie. De onde é que Gideão tirava essas ideias da trombeta e da tocha dentro do vaso? A Bíblia não diz, mas eu creio que era do tempo dele a sós com Deus. Eu creio que era da ação do Espírito Santo de Deus no seu coração. Eu não sei o que Deus vai te levar a fazer, mas se você crê em mim como profeta de Deus, o Espírito Santo de Deus te mostrará caminhos e alternativas para você passar por esse momento. Seja ele um conflito familiar, seja ele uma enfermidade, seja ele realmente uma situação de dificuldade financeira, seja ele realmente um momento de descendência, de queda espiritual, o Senhor te dará meios, te dará forma, te dará estratégias para você vencer. E pela espada do Senhor, pela espada do Senhor, pelo poder de Deus que opera em nós, você vai vencer e cantar o hino da vitória em nome de Jesus.